Beleza. Bom, boa noite aí, pessoal. A gente vai dar início aí a essa segunda parte aí da nossa aula 2, que corresponde toda essa abordagem aí de HTML, CSS e JavaScript. Nossa base de front-end aí para poder divulgar, né, um site, fazer uma página, fazer um blog ou alguma coisa nesse sentido. WordPress, PHP, não importa a linguagem, você sempre vai se deparar aí com HTML, CSS e JavaScript, na maioria das vezes, puro, que é a base para toda biblioteca que a gente tem hoje. E são muitas. Na aula anterior, só recapitulando para quem não participou, a gente começou, né, a dar os primeiros passos aí com o HTML, expliquei algumas tags, a gente deu de querer entrar um pouco no CSS, colorir algumas coisas, tudo, mas em virtude do tempo acabou sendo muito conteúdo para uma aula só. E para começar aqui agora a nossa aula de hoje, de cara eu troquei um pouco aí o visual, então a gente não vai trabalhar aí com Notepad++. Eu fiz a princípio para mostrar que a partir de qualquer ferramenta de texto básica a gente consegue criar e editar um HTML, mas a gente vai avançar um pouquinho para facilitar o nosso dia a dia, até porque se a gente usa a ferramenta certa, a gente ganha produtividade, agilidade e etc. Visual Studio Code. É ferramenta gratuita, bastante gente tem utilizado, principalmente para desenvolver para .NET, mas ela pode ser útil para qualquer outro tipo de linguagem. Ela facilita bastante porque ela tem o IntelliSense, que ajuda aí no preenchimento das tags do código, então ela acaba é, facilitando que você digite cada vez menos e produza mais, né? E ela tem uma interface bem bacana, limpa, é uma ideia bem simplificada aí para desenvolvimento. Bom, voltando no HTML, eu já tinha explicado que anteriormente que o HTML é composto de algumas tags, então tudo que abre com maior tem uma palavra e fecha com outro símbolo de menor é chamado de tag, né? Então, dentro de um arquivo texto a gente possui uma série de tags. Cada tag tem seu fechamento. Então, se eu iniciei uma tag, eu preciso fechar ela em algum momento, porque senão vai dar algum erro. Assim funciona com qualquer linguagem de programação. Então, se eu clicar no HTML, eu vou ter o seu fechamento no final, que ele é interpretado por essa contrabarra aqui. Isso funciona para qualquer outra tag que eu colocar no HTML. O HTML tem as tags padrões, né, que eu também comentei na aula anterior, que é a HTML para abrir, né, o nosso conteúdo, indicar para o navegador que esse texto é um texto HTML, é um texto que produz uma página no final das contas. Temos o nosso head, né, que é o nosso, como se fosse nossa estrutura de identificação da nossa página. Então, ali eu vou ter informações sobre o título, referências de estilo, questão de meta tags, que é utilizada pelos robôs, né, do Google para indexação das páginas de busca. E a gente tem também aí na sequência a tag body, onde fica todo o corpo do nosso site. Toda a estrutura do nosso site, a navegação, o menu, lateral, esquerdo, direito, embaixo, rodapé, fica dentro do body. E sempre abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, da mesma forma que tem aqui, eu tenho que fechar. E deixa eu ver como tira essa barra daqui. Vou jogar para cá. E é legal que conforme você for adentrando aqui nas tags, você percebe que o Visual Studio Code ele vai colocando aqui, ó, como se fosse um breadcrumb, né? É uma migalha de pão. Então ele vai mostrando lá os subníveis das nossas tags. Acabei apertando aqui e abri um link para MSDN. Beleza. Bom, então deixa eu abrir meu roteiro, que eu vou seguir meu roteiro, a gente não esquece de nada. HTML, então, algumas tags do HTML. A tag P, que indica um parágrafo. Eu abri a tag T, coloco um texto entre as duas tags, né? E esse texto ele é exibido em forma de parágrafo, como se fosse no Word mesmo, você digitando um parágrafo e tudo mais. O bacana do Visual Studio Code é que eu não preciso abrir separadamente o Chrome e digitar lá o caminho físico do meu HTML, da minha página HTML, né?
e abrir ela manualmente, igual está aqui no path lá, ctemp aula 02 barra index.html. Se eu apertar o run aqui, ele já vai abrir automaticamente para mim o Chrome, que é o navegador padrão, que eu indiquei, e ele já vai carregar para mim, ó, bem-vindo à aula 2, parte 2, certo? Tá no modo de execução, que é o depuração. Eu posso vir em tempo de execução, trocar aqui alguma informação, salvar, aí eu posso abrir o meu navegador novamente, qual que é esse aqui? E atualizar, ele já vai atualizar para mim o conteúdo. Então, trabalhar com HTML é bem legal por conta disso. Você consegue ir manipulando em tempo de execução ali o seu conteúdo e já visualizando o resultado. Recentemente, o C Sharp ele permite isso no Visual Studio com a utilização do hot reload, que você consegue, em tempo de depuração, alterar uma classe. Ele internamente ele roda lá, faz toda a parte de compilação interna mais curta, né? E ele consegue alterar aí o seu executável, a sua página aí, sem precisar dar um stop e start tudo de novo. Tranquilo até agora, tá muito rápido, mete pau. Por mim, tá tranquilo. Então, beleza. Qualquer dúvida, vocês entram no meio do áudio aí e que eu paro aqui e tento ajudar. Bom, tags de parágrafo, a gente vai passar por algumas tags aqui. Aqui a gente tem a tag de título, de cabeçalho, título, sei lá como vocês podem chamar. Elas são enumeradas, então ela vai até os 5. Eu tenho 2, tenho 3, tenho 4 e tenho 5. Cada uma representa um tamanho. Então, se eu vim aqui, por exemplo, tem um negócio legal aqui, ó. Opa. Ixi, aqui não funciona. Só no Visual Studio. Então, vamos lá. Teste, 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 teste. Salvei. Abri minha página. Não é essa. Não é essa. Essa aqui. Então, ela pode ver que a única coisa que indica a numeração é a questão do tamanho mesmo. Então, a gente parte do H1, que é o maior, para o H5, que é menor. Deveria ser ao contrário, né? A lógica, né? Quanto maior a numeração, maior o texto, né? Mas acho que é igual bala de revólver. Quanto menor o número, maior a porrada, né? Beleza. Bom, a tag de parágrafo também sem segredo, é bastante utilizada para fazer marcação de título mesmo de box. Quando você encontra algumas boxes dentro do site com as caixas, você vai ver que internamente eles usam o H para dar um destaque ali naquele título, aquele texto. É bastante usado para título. Na sequência, a gente tem a tag MG. A tag MG é para a gente exibir uma imagem, né, no nosso HTML. O encerramento dela se dá apenas por essa informação. Então, eu não preciso escrever MG de novo e fazer uma barrinha assim. Então, salto complete às vezes te engana. Então, não preciso fazer assim. E tem outras tags também que a gente consegue otimizar também, fazendo dessa forma. Se não me engano, a button, tem a BR, a gente vai falar algumas delas também. A tag MG, ela tem alguns atributos. Então, o primeiro delas é o SRC, que é o local onde vai estar a minha imagem. Eu tenho o height, que é a altura, e tenho o width, que é a largura, e tem outras coisas também aqui. Tem um alt, que é para quando não encontrar a imagem, ele substitui por esse texto. Tem o title, que tem todas as tags, que é para poder, quando você encostar o mouse, ele falar o que é. Então, foto, start. Quer ver o que mais? Você pode colocar os eventos, on clique, quando clicar na foto, fazer alguma coisa. Então, a gente vai tratando, conforme agora o desenrolar aqui do HTML, esses atributos. Atributos é como se fosse a propriedade ou o currículo dessa tag. Então, assim, tudo que ela faz é formatável.
Bom, para a gente exibir nossa imagem, eu tenho que ver uma imagem aqui na minha máquina para poder colocar. Vou colocar essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui o nome dela. Beleza. Agora a gente vem aqui na nossa página e dá um F5. E aí ela carrega. Então, assim, se eu não colocar o SRC, ela fica com aquele ícone quebradinho, tá vendo? Como se não encontrou a imagem. E aí tem aqui o nosso title. E aí, por questão de acessibilidade, se tiver um interpretador de texto lendo, ele vai ler a tag out no lugar da imagem. Então, foto. Que ele não consegue descrever a foto para quem é deficiente visual. Então, ele vai ler a tag foto. Então, por isso que é importante todos os atributos das tags estarem bem detalhadinho, certinho, com title, tudo, para facilitar a vida dessas pessoas. Deixa eu ver se ele muda. Aí ele aparece, foto. Então, quando o deficiente visual ele starta lá o aplicativo de leitura de texto, ele vai lendo lá, bem-vindo, aula 3, tal, 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 título, teste, título, teste, título, teste, título, teste, imagem, foto. Se eu não tiver nada no Alt, aí ele não vai falar nada. Vamos dar sequência agora. Nosso próximo item é a âncora. A âncora é bastante popular. Deixa eu só botar aqui a imagem. Beleza. É o nosso link, né? href, tal, tal, tal. E a mesma coisa, a nossa âncora, ela é composta de um atributo chamado href, é um atributo, digamos que meio que obrigatório, que se você tem uma âncora para pular para algum lugar, você precisa dizer para onde vai essa âncora. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, uma página, igual ele sugeriu aqui, a própria página. Eu posso colocar um site também, http://www.google.com.br. Eu posso completar também as informações de atributos desse HTML com alguns outros atributos, por exemplo, o target. O que significa o target? Target para aonde eu vou abrir esse site. No caso, eu vou colocar como blank. O que significa o blank? Blank é que eu vou abrir, ele aqui me dá sugestão. Eu vou abrir em outra aba. Quando eu apertar no botão, pum, ele vai abrir outra aba. Se eu não colocar nada, ele atualiza a própria aba corrente. E tem outras opções também no Target. Aí tem que ver no manualzinho do W3C e tal. Se não me engano, tem selfie, abre no mesmo lugar, ou se for dentro do iframe, atualiza só lá de dentro, lá de fora. Então tem umas configuraçãozinhas. Mas o que eu uso bastante é mais o Blank mesmo. Conteúdo externo, abrir em outra aba. Como ele já sugeriu para mim o fechamento, eu preciso dizer que no intervalo entre as duas tags, qual que é o texto que vai ter na minha âncora. Então, eu vou colocar clique aqui. Vamos dar uma olhada como ficou. Clique aqui. Então, se eu apertar aqui, ele vai abrir uma nova aba com o Google. Perfeito, abriu. Então, dessa forma funciona a nossa âncora. Temos também a questão de lista. A lista também é bastante usada, principalmente para menu. Ela é composta de uma tag chamada UL, sobrou aqui uma sujeirinha, e ela tem os itens li, que são itens de lista. Então, vamos supor que isso aqui seja um menu. Aqui vai chamar cadastro, venda e estoque. A princípio, eles vão ficar ali, um debaixo do outro, como se fosse no Word mesmo, você selecionar as três linhas, clicasse nessas três bolinhas lá. Mas quando entra o CSS, aí esse cara vira uma mágica. Por quê? Porque você coloca ele para ficar de forma sequencial um do lado do outro, faz uma caixinha, pinta a caixinha, aí ele vai criando um cara de menu. Bom, vamos lá, próximo item.
Deixa eu ver, se tem que pôr dando os espaços aqui. A gente vai falar agora da tabela. Tabela também, a tabela é um cara que sofreu muito preconceito uns 6, 7 anos atrás, porque quando entrou essa abordagem de tableless, não sei o que, responsive, né, e aí os caras começaram a queimar a tabela. Falou, oh, pô, tabela, acaba com o tables, acaba com não sei o que lá o que, o site fica tudo esticadão, que agora a gente não trabalha mais com 1024, 768, agora tem tela de tudo quanto é tamanho, 1300, 3000, tela de celular, e aí não sei lá. Então foi discriminado, coitado. Aí depois, recentemente, voltou com uso, com frequência, porque realmente para organizar uma determinada informação você precisa de uma tabela e tem várias formatações de tabela, via CSS ou qualquer outra lib, JS, JavaScript, que formata esse cara para adaptar a qualquer tipo de tela, ser responsivo. Então a gente tem uma das principais leads é o Data Table, ele tem scroll, você pode dar scroll em colunas, fixar a coluna, esconder coluna quando você está em tela menor, e aparecer mais colunas quando está em tela maior. Então, assim, começou a ficar legal essa brincadeira. Então, o table, basicamente, ele é composto da tag table, de tabela. Na sequência, a gente entra com a tag tr, que corresponde à linha, e dentro da tag tr, a gente tem a tag td, que é a coluna. Então, dentro da linha, dessa primeira linha, eu vou ter duas colunas. Coluna 1, coluna 2. A princípio, ela não vai ser exibida no formato de coluna, de tabela, né? Igual a gente está acostumado a ver, naquela gradezinha, porque está sem nenhuma formatação. A partir do momento que a gente coloca uma mínima formatação, por exemplo, vamos ver se tem border aqui, aí ele já fica com cara de coluna, de tabela mesmo. Ah, vamos duplicar a linha. Agora sim está aparecendo uma tabelinha. Então, a gente consegue formatar no CSS também, deixar bonitão esse cara aí. A gente coloca o cabeçalho de cor diferente, um negrito, e deixa as linhas alternadas. Então, tem biblioteca que já faz isso, você consegue fazer isso em CSS também. Então, tabela é um cara que não morreu, bastante usado ainda hoje. Às vezes no HTML a gente precisa, vamos dar um exemplo aqui. A gente subiu uma campanha lá da Oi e falando que vai ter uma oferta lá de R$ 9,99 nos planos. Alguém aprovou lá, foi para produção, está lá no ar. E é um texto estático, um HTML estático, não tem nada dinâmico de back-end, nada. E aí chegaram uma ordem lá de cima falando assim, vocês estão ficando loucos, tira isso do ar agora. Aí o cara tem duas opções, ou ele volta o backup do HTML anterior, acho pouco provável que ele tenha, ou ele vai lá e faz isso daqui. Vamos ver se aceita o comando aqui. Aceita. Ele faz um comentário. O que é esse comentário? Ele remove visualmente esse conteúdo do HTML. Eu utilizei o atalho aqui, Ctrl KC, para poder comentar um bloco no HTML. Isso funciona também no C Sharp e no Visual Studio. Então, usando a tag menor, exclamação e dois pontinhos, opa, inverteu aqui, e dois tracinhos, ele entende que, opa, a partir daqui não vou exibir mais nada visualmente. Aí, quando eu enxergar os dois pontinhos maior, e aí eu entendo que tipo, aqui é o fim do meu comentário. Então, se eu salvar a página agora, voltar lá para o meu HTML, a tabela some. Porém, o código continua aqui. Por quê? Aí no outro dia, alguém vai lá e fala pro dono da empresa, lá pro CEO. Pô, cara,
mas todo mundo aprovou e de acordo com esse valor, a gente vai trazer mais leads para dentro de casa e no final das contas, o prejuízo que a gente vai ter agora, a gente vai ganhar depois e tal. Aí o CEO fala, não, verdade, faz sentido, então pode voltar. Aí o cara vem, descomenta tudo e aí voltou de novo no ar. Então, assim, ele não precisou voltar a página, substituir página e tudo mais, ele só comentou aquele bloco no HTML. Bom, e para a gente fechar aqui as nossas tags básicas do HTML aqui, tem duas que é bem legal, que é a separação por, por espaço, né? Que é o nosso BR. Então, o que o BR faz? O BR, ele pula uma linha. Então, se eu ficar dando vários BRs aqui, ele vai pular várias linhas, como se fosse deixar a linha em branco. Aí, pula para baixo, tá vendo? Então, cada BR corresponde a um salto de linha. E tem também a nossa tag separadora, que é a nossa HR. E também a gente precisa colocar o... Ele passa batido se você não colocar o fechamento aqui da tag. Tá vendo a contrabarra? Ele aceita, igual eu comentei na aula anterior. Tem tags que você não precisa, que internamente ele já subentende que já é o fechamento. Mas é bom pôr por questão semântica, quem lê e tudo mais. Então tem um HR, ele vai fazer um tracinho. Então, se você quiser separar um conteúdo HTML de outro, a gente vai lá e mete um HR que ele separa. Aí vários HR. E da mesma forma, toda hora eu aperto isso aqui. E da mesma forma também eu consigo utilizar a tag que a gente falou na aula anterior, que é a div. Que a div é uma tag morta, uma tag mexida, mas ela serve para separar conteúdo. Então, eu vou colocar esse cara aqui, todos esses títulos dentro de uma div, é como se fosse um agrupador, um bloquinho, e depois eu formato essa div. Então, eu consigo colocar, por exemplo, duas divs, uma do lado da outra, ocupando 50% da tela. Então, é como se fosse um divisor mesmo, para você separar o conteúdo do seu HTML. E temos também as tags spam, que é como se fosse um complemento da div, né? Só que ela é usada no contexto mais tipo de formatar conteúdos específicos. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, dessa forma. Aí o que eu consigo fazer? Consigo, quando escrever a palavra teste 01, eu consigo colocar uma formatação só para o teste. Aliás, só para o 01. Por quê? Porque ele está dentro de uma spam. E aí, com isso, eu consigo dar uns highlights dentro de algum texto, alguma coisa assim, nesse sentido. Bom, de HTML, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a perguntar, questionar? Tranquilo, segue o jogo. Por mim, tô tranquilo. Pegando bem. Beleza, fechou. Pode perguntar, pessoal. Assim, não existe pergunta idiota nem pergunta besta. Toda pergunta é válida e completa o entendimento de cada um. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai entrar, deixa eu ver o roteirinho aqui, no CSS. O CSS, a gente começou a dar umas brincadas na semana passada, e agora eu vou explorar algumas outras, alguns estilos. Eu ia falar tag, mas não é tag, é um nome próprio para esse tipo de formatação. Bom, vou chamar de função, sei lá. Então, para a gente começar a usar o nosso CSS, eu posso fazer de duas formas. Ou eu coloco o meu estilo direto no meu HTML, dentro da tag head, né? E eu consigo formatar não sei que vocês assistiram a aula anterior, que a gente falou que a gente consegue formatar de algumas formas. Ou através do identificador único da tag, que é o sharp, aqui a gente usa o atributo ID, ou através de classes, ou a gente usa o atributo class, e aí várias tags podem utilizar a mesma class, ou a gente usa acessando direto a tag. Então, eu posso formatar todos os P's da página, todos os divs, todos, então, assim, acaba sendo todo mundo. Vou fazer dois exemplos rápidos aqui, para só frisar o que a gente fez semana passada. Então, a gente pode aqui pegar o P,
e colocar que todos vão ser fonte bold. Tá escrito errado. Beleza. Aí. Dessa forma, todos os meus parágrafos vão ficar em negrito. Agora eu vou fazer utilizando classe, né? Classe. Eu identifico com um ponto aqui. A gente vai fazer um fonte não, vou fazer o text decoration. Opa. Overline. Overline, se não me engano, é um sublinhado, ou é um meio da linha cortado. E aí esse class a gente vai colocar, por exemplo, aqui nesse H3. Class, a gente vai colocar um atributo class, uma classe chamada classe, bem criativo. E também vai colocar nessa li aqui um class chamado classe. Vamos fazer agora uma tag exclusiva. Exclusivo. Vai ser, deixa eu ver, cor, vamos colocar uma cor aqui, cor red. Opa, color red. Beleza, então a gente tem três abordagens aqui, direto na tag, por classe ou por ID único exclusivo, que no caso vai ser o nosso spam. Então toda a tag HTML a gente pode colocar um ID, identificador único para ela. Então aqui a gente tem o 01 vermelho, a gente tem o P, todos os P's negritos, no caso só tem um, vou colocar mais um aqui. E a nossa classe com overline. Vamos ver que bagunça ficou isso aqui. Ó, o nosso parágrafo negrito, o nosso spam ficou vermelho. E no caso aqui, over acho que no caso tá marcando em cima, né? Então deve ser em cima, não é embaixo. Não é embaixo mesmo. Deixa eu ver, venda segundo. Stock. Então over é em cima. Então o under vai ser embaixo, né? Vamos ver o underline. Não, underline pula para baixo. Over em cima e o under embaixo. Então dessa forma a gente consegue já ir brincando com o nosso HTML. Por exemplo, vamos criar uma classe aqui agora, chamada classe caixa. Aí eu vou definir uma altura para ela, 500 pixels, largura. Opa. Um pouquinho de pixels também. E ela vai ser... background color aqua. E vai também ser... deixa eu ver... border brown. Beleza, deixa eu tocar aqui um pouquinho. Então, o CSS, ele funciona dessa forma. Se for direto ao HTML, dentro da tag style, sempre para quem eu vou atribuir o estilo, abrindo aqui o colchete, aí eu coloco aqui os nossas tags aqui, CSS. Sempre ela tem um nome, que é como se fosse um glossário, aí você entra no site da 3C ou qualquer outro site e vai ter todas as tags que você pode utilizar. Tem as versões do CSS, tem versões que já usam reprodução de áudio e movimento, profundidade, gradiente, tudo. E depois do 2 pontos, a gente escolhe que tipo de formatação que é para essa tag. No caso, fonte, no caso aqui o decoration, tem várias, acho que tem pelo menos umas 6 ou 7 aqui, tipo diferente. Aqui ele não vai sugerir, não tem umas cores aqui, não tem nada a ver. Mas tem que a gente vê overline, underline, blink,
Então, tem vários tipos. Então, assim, só conhecendo mesmo cada uma específica para você saber a variação que você pode usar. Cores, ou você usa hexadecimal ou o nome da cor. Então, aqui eu usei o nome, mas nada impede de eu vir, por exemplo, onde está o Aqua, e eu vim aqui digitar lá 558822. Aí veio um verde meio Palmeiras, meio alguma coisa, ou um FF 44255, vermelho, 00. Não mudou nada. Vou colocar aqui um 77. Ah, tá bom. Então, eu uso Hexa ou eu uso o nome da cor. Lógico que com o Hexa você tem uma gama de cores maiores, você não consegue ter nome para todas as variações de vermelhos possíveis existentes. Então, a gente consegue formatar dessa forma. Então, eu criei uma caixa aqui, né? Vou pegar essa caixa, vou enfiar ela aqui na minha div. Opa, class, caixa. Olha que beleza que ficou, hein? E agora a gente vai duplicar essa caixa. Aí ela ficou uma debaixo da outra. Ah, mas eu queria colocar uma do lado da outra. Então a gente tem aqui a caixa, né? Ela vai acabar colocando uma debaixo da outra mesmo, de acordo com o elemento, que é um elemento neutro, mas eu consigo separar em duas caixas. Então tem a caixa 1, a caixa 2, eu vou até mudar a cor aqui para a gente separar. E agora a gente vai usar um cara chamado float. Float é um cara que faz um deslocamento forçado do nosso elemento. Então aqui eu vou fazer um float left, e embaixo eu vou fazer um float right. Esse float, ele tem que saber usar ele, é bem delicado. São duas tags CSS que é bastante delicado o uso delas. É o float e o position, que a gente vai ver também. Por quê? Porque esse cara, ele sobrepõe elemento. Então, assim, se você não usar dentro da blindagem certa, você acaba sobrepondo os elementos. E aí é onde que você mata de raiva. Por quê? Porque aí você começa a fazer gambiarra. Você pode pegar muito CSS aí de dev front-end, que você vai ver lá, tipo, margem top negativa, margem left negativa. Você vai ver elemento branco para poder tampar uma gambiarra, você vai ver um tanto de BR para poder separar um elemento do outro. Então, isso realmente, por trás, acaba dando esse BO. O que aconteceu? Deu alguma coisa errada, cara. Eu não coloquei aqui o número da classe, eu mudei o nome. Caixa 1, caixa 2. Então, com isso, a gente separou as duas caixas. Então, aqui a gente tem a caixa do lado esquerdo e a caixa do lado direito. Desse jeito, a gente consegue colocar um elemento do outro. O que garantiu que ele não encavalasse aqui foi o nosso HR. Tá vendo que ele já deu até uma encavalada aqui, mas impediu que ele fosse para o topo da página. Então, é muito importante, até o próprio, depois eu vou passar alguns materiais para vocês de CSS, lá explica com cuidado a forma como você deve fazer a disposição dos elementos, ou seja, eu não posso, por exemplo, pegar uma div dentro de um body avulso e já meter um float left nela, por quê? Porque ela vai encaixar certinho, bem aqui em cima no topo, ó, e aí daqui ninguém desgruda esse cara mais, entendeu? Você pode colocar várias tags na sequência que esse cara não vai. Então, ele tem umas regrinhas básicas que você segue, igual eu fiz aqui. No caso, eu não coloquei dentro de outro div, mas eu coloquei um HR, que é um cara forte, que impede que esse cara flutua para cima. Mas isso aí é com a experiência do dia a dia. Então, quando você pegar uma imagem em Photoshop que você receber de alguma área para poder traduzir ela em HTML, com o tempo, vocês vão pegando o jeito. Putz, tem que evitar usar div, usar um outro elemento aqui para poder colocar um do lado do outro. Dentro que também a gente pode trabalhar com porcentagem, então aqui eu posso colocar 50%, e aqui eu vou colocar 45% por causa da borda. Rodolfo, Oi? no caso, para disposição de elemento, eles já desenvolveram outras soluções, né? Tipo o Flexbox, o Grid, seriam a mesma função?
Então, eu particularmente eu não conheço no detalhe esses caras, mas tem sim ferramentas de apoio que ajudam a facilitar essa questão do posicionamento de elemento, principalmente em várias telas, né? O que a gente está fazendo aqui é um processo bem manual, acredito que pouca gente faça assim do zero no pelo, até porque dá muito trabalho. Vocês estão vendo que, tipo assim, para poder organizar os elementos na tela não é nada fácil. Então, sempre a gente se apoia em algumas bibliotecas ou frameworks, ou até mesmo templates previamente prontos, né? Onde você já pega todo aquele bloco ali que você precisa e utiliza. Por exemplo, eu uso bastante um cara, Free Template Bootstrap. Site Bootstrap. Então, aqui, por exemplo, ele já te dá alguns templates chuchu beleza para você trabalhar, se evitar criar as coisas do zero. Então, por exemplo, você escolhe mais ou menos o perfil que você vai criar sua página. Ah, vai ser tipo nessa pegada aqui. Aí, no caso aqui, deixa eu ver, ele tá falando que esse aqui não é free, mas ele tem aqui o Live Preview, aí você consegue ver mais ou menos como que é a página. Então, ó, legalzinha, tudo. Opa, ainda não. Ó, a página é mais ou menos isso aqui, aí você consegue ver tipo, em outro dispositivo como que fica. Olha, o botãozinho muda, aí volta para a tela maior. Aí você pega um cara como esse, e você só remove do HTML que você não quer e aproveita o resto do conteúdo. Porque para poder eu criar um cara desse aqui, igual tá dessa forma aqui do zero, em CSS, dá muito trabalho. Que você precisa de apoio de JS também, principalmente para navegação e movimento, né? Que tem interação aqui sei lá, carrossel, alguma coisa assim. Então, tem dessa forma que você já aproveita conteúdos pronto ou se apoia em cima de bibliotecas e frameworks igual essa que você citou aí. É que essa semana eu estava estudando muito essa questão de exposição de elemento. E Uhum. eles falaram que foram criados justamente por conta da dificuldade que eles tinham de manusear esses elementos, sabe? Ele dava muito trabalho, eles tinham muita dificuldade. Sim, Aí sim. primeiro veio, se não me engano, o Flexbox e depois veio o Grid. Acho que o Grid é até do Bootstrap. Sim, sim. Ele traduz mais ou menos uma das primeiras versões do Visual Studio que teve em 2003. Ele tinha uma versão visual que era semelhante ao Windows Form. Você arrastava para a tela onde você queria colocar os botões e internamente ele fazia o HTML para você e o CSS. Só que ele não foi para frente porque aí veio a questão de responsivo e ele não está preparado para isso. Mas acho que agora com essa questão que você falou aí, que é a ferramenta do próprio Bootstrap, ele já deve fazer internamente tudo para você, o CSS já preparado, porque, por exemplo, vou enfiar mais uma caixa aqui só para você ver a bagunça que fica. Vou reduzir aqui a porcentagem aqui para 15%, e aí vou criar um terceiro cara aqui, chamado... O importante é só assim, vocês saberem conhecer as tags. Ah, putz, eu precisava fazer isso. Eu lembro que naquele treinamento eu sei que o float ele move o cara. Então vou explorar a documentação do float, entendeu? Quer ver? Vou enfiar o cara aqui. Esse cara é muito utilizado também, que é o tal do position. Aí a gente tem algumas formas de trabalhar com position: ó, absolute, fixed, relative, static e stick. Não sei o que é, não lembro. A gente usa bastante o relativo e o absoluto. O absoluto é para poder, por exemplo, eu quero que aqueles sites piratas de assistir futebol online, eu quero que aquela modalzinha fique engessada na porcaria da tela naquele lugar, ninguém tirar dali. Então você vai e mete um position absolute. Por quê? Porque ninguém consegue remover aquele cara daquele lugar. Ele é como se fosse um cara teimoso. E agora o relativo ele se adapta de acordo com os elementos ao seu redor. Então, se você tem duas divs ali e tem um espaço no meio, ele vai encaixar ali.
Então, olha só, quando eu faço a questão do relative, cadê? Qual que é? Vamos só escrever aqui diferente. 1, 2, ele é o 3. Um, dois, três, absolute, tal. 1, 3, 2. Então, nem sei onde foi parar o cara aqui, que o cara desapareceu. Cadê aqui? 005, 002, 001. Ó, com certeza, ele tá... O sumiu foi o 001, né? O 001 tá com float leve. Ele com certeza tá aqui atrás. E... Caixa 1. Ó, tá vendo cavalo um em cima do outro, ó. Por quê? Porque o 1 a gente colocou que ele vai fazer um float left, então ele vai ficar grudado na esquerda, e o 3 a gente colocou que ele é um position absolute. Então, como ele não tinha lugar para poder fixar, ele encostou na esquerda e ali ficou, entendeu? Aí ele cavalou em cima do roto. Sem tirar aqui o position, aí ele volta ao normal, só que aí ele acaba atrapalhando aqui a entrada da segunda div, porque como ele está no meio, meio que ele ocupa uma linha, e aí o deslocamento da próxima caixa, da terceira caixa, acaba sendo na linha de baixo. Se eu mudo a ordem dos fatores... Opa, esse cara aqui. Aí volta ao normal. Mas aí acabou que a imagem subiu. Por quê? Porque como eu diminuí o espaçamento entre as caixas, sobrou um vão no meio. Então, o próximo elemento ele acabou subindo automaticamente. Deixa eu remover de novo aqui a caixa 3. Beleza, aí ficou aqui um da esquerda, 2 na direita. Eu tirei o position absolute do box 3 e ele ocupou uma linha. E os outros elementos ficaram na sequência. Então, você viu que o position, ele é o cara mais assim, tipo, que ele ultrapassa mesmo, sobrepõe mesmo a qualquer elemento. Se você falar que esse class vai ser um position, ele vai ali naquele lugar vai ficar. Se eu colocar, por exemplo, ele ficar no meio da tela, ele vai ignorar qualquer outro elemento que tiver. E aí na sequência vem um float, que é o float, ele também atropela as tags, mas ele tem um respeito menor com relação ao position, e depois vem os outros elementos. Então, assim, acaba que o parágrafo, ele acaba sendo único, por quê? Porque ele ocupa uma linha inteira. Se a gente inspecionar o parágrafo, ele ocupa a linha inteira. Então, assim, ninguém vai ocupar o lado direito dele, a não ser que eu falo, pô, parágrafo, você vai ficar só com 50% da tela. Agora tem outros elementos que não tem essa questão de tamanho, ó. Se a gente vir aqui nesse span, esse span é só esse quadradinho. Então, assim, qualquer elemento pode entrar do lado dele. É a mesma coisa aqui com a nossa... O que é esse teste aqui? Também é cavalado aqui. Então, tem um H1 aqui. O H1 também, ele ocupa uma linha inteira, mas como ele está preso dentro dessa div, ele não consegue, tipo, expandir. Então, tudo depende de como você organiza os seus elementos. Então, se eu coloco um elemento externo delimitado a 500 pixels, tudo que eu colocar dentro dele vai ficar preso nos 500 pixels. Se eu colocar um parágrafo, o parágrafo vai ficar ali com 500 pixels. Se eu colocar um parágrafo fora dessa caixa, ele vai ocupar a tela inteira, porque não tem nenhum elemento por fora dele delimitando a área. Então, o site ele é composto disso. Quando a gente fala de navbar, que é aquela barra de menu lá em cima, a gente provavelmente vai ver um LLI lá, onde ela vai ter um alinhamento inline, que vamos colocar aqui só para simular um menu nesse cara aqui. Deixa eu colocar aqui. List style.
Vou colocar nome, que eu vou tirar as bolinhas. Qual que é o que coloca na sequência? É o border, overflow, flex, word break, para pular linha, align self, direction, filter, fonte. Tem bastante coisa. Melhor a gente dar uma bugada aqui. Cadê? Inline li tag HTML. Display. Isso aí. Então a gente faz um display inline. A gente vai colocar um border. O border ele é composto de uma sequência de configuração. Então eu consigo configurar a cor. Um black. O tipo da borda solid, que é uma borda em linha, né? Você pode engrossar ela ou não, mas você pode colocar também dotted, que é com pinguinho, dashed, que é com tracinho, e a espessura. Então, vou colocar aqui 2 pixels. E vou colocar aqui um padding, que é o espaçamento interno do elemento. Vou colocar, esse pad é muito usado. Vou colocar 4 pixels. E vou colocar uma margem, que é a distância entre um elemento e outro. Margem. Vou colocar 5 pixels também. Com isso, a gente, em teoria, criou um menu para o nosso sitezinho. Então, ficou lá o cadastro, venda e estoque. Então, quando vocês pegarem o menu, provavelmente eles vão ter uma semelhança com essa formatação que a gente fez agora. E aí, dentro dessa brincadeira aqui, a gente consegue evoluir muita coisa. Por exemplo, vamos voltar aqui no nosso menuzinho. Cadê ele? Aqui. A gente vai agora levar esse cara aqui para dentro. Ó. E como é um menu, a gente precisa que esse menu seja clicável. Trouxe aqui para dentro do elemento. Agora ele tem uma ação. Ah, mas eu queria que quando eu passasse o mouse em cima, ele mudasse de cor. Perfeito, a gente consegue também. Então, esse cara, a gente precisa fazer um casamento agora de ação dentro do CSS. O que é um casamento? Eu preciso colocar qual que é o meu identificador, no caso, eu estou fazendo para todas as li, seguido de um comando chamado, por exemplo, nesse caso aqui, chamado hover. Hover. Hover, isso. Hover. O que o hover faz? Ele é como se fosse uma funçãozinha CSS que quando eu encostar o mouse nesse elemento ali, eu vou fazer alguma ação para isso. Nesse caso, eu vou pintar o fundo, background color, de azul. Vamos ver o que vai acontecer. Olha que legal, já está aparecendo um site já, hein? Ah, mas aí quando eu passei o mouse aqui, ficou escuro o escrito. Beleza, vamos arrumar também. E aí a gente vem aqui, coloca aqui o nosso color, white, branco. Ah, mas não mudou, por quê? Porque o color só pega em parágrafo. Como a gente está usando uma âncora, a gente tem que especificar. Nesse caso, o que a gente faria? Tem alguns caminhos. A gente pode, por exemplo, colocar o hover no letra A. Então, a gente faz isso. Só que a gente vai pintar só ao redor do nosso A, tá vendo? A gente poderia, talvez, deixa eu ver, fazer um hover combinado. Vamos ver se dá para fazer. Hover
Agora aqui eu estou explorando aqui as possibilidades, viu? A gente tira esse color daqui, porque a gente não tem parágrafo dentro do nosso ali. Olha, rapaz, não é que deu certo mesmo? Então, o que acontece? Estou falando aqui, quando eu passar o mouse na minha ali, eu vou pintar o fundo de azul. Mas como dentro da minha ali tem uma tag A de âncora, cadê? Âncora. Vou dizer que a minha formatação para o A vai receber a cor branca. Eu posso até também tirar aqui o meu underline. Text Decoration None. Eu não quero saber daquele underline lá, fica feio. Fica parecendo um site WordPress. Na verdade, eu não coloco... Vamos ver se aceita aqui direto na lista. Se não aceitar, a gente coloca no A. Não, tem que colocar no A mesmo. Então, assim, como a gente fala de herança no CSS, usa bastante essa questão de herança. Por que herança? Porque eu estou respeitando a formatação do pai. Se eu tenho uma div que está mandando colorir azul, tudo que está dentro da div, que ele entenda que é formatável, ou seja, parágrafo ou qualquer outra coisa, ele vai pintar daquela cor. E aí CSS é a mesma coisa. Ele entende como se eu respeitasse a formatação do pai. Tanto é que a gente brincou na aula anterior da tag important, né? Meu pai está mandando eu ser verde, mas eu não quero ser verde, quero ser azul. Aí você vai e coloca a tag important. Olha, não deu certo, hein? O que eu errei aqui? Text decoration nome. Será que faltou? Ah, não, coloquei nome, é nome. Aí, agora sim. Aí, beleza. Agora ele sumiu e ficou mais bem apresentável. Mas assim, dá para brincar bastante aqui. Eu posso fazer text. Vamos ver. Vamos tirar aqui, em vez de colocar nome, vamos ver se tem blink. Não. Blink. Deixa o nome aqui. Vamos fazer ele expandir. Para dar uma impressão de movimento. Vou colocar 10 pixels. Aí ele dá uma largueada. Bom, aí deixa eu ver aqui de CSS. Então a gente falou do color, background, border, padding, float. Tem as formatações de fonte também, que a gente já viu na aula passada. Então a gente consegue especificar aqui a fonte. Fonte family, por exemplo. Ah, eu quero que seja Times New Roman. Então, se você usa aqui o Visual Studio Code, você consegue trazer essa formatação para cá, de forma inteligente. Ah, eu quero que seja letra grande. Eu acho que é Text Decoration. Não é Text Ring, não. Decoration. Upper. Esqueci agora. Vamos dar uma bugada de novo. Upper Text CSS. Então, assim, você só vai, que nem eu falei, decorar todas as tags mesmo, até a transform. Se você trabalhar com frequência e especializar por muitos anos, caso contrário, é Google, não tem o que fazer. Ó, tá vendo? Tem o uppercase, maior, menor, e o capitalize, que é aquela questão do espaçamento. Aliás, capitalize minto. Capitalize é a primeira palavra, primeira letra com letra maiúscula, que tem isso também na codificação. Então, aqui eu venho e enfio aqui o text transform uppercase. Volto aqui. Aí ficou tudo maiúsculo. Então, dá para você brincar bastante com o CSS com relação a isso. Então, a questão é explorar. A gente passou pelos elementos básicos de formatação, cor, tamanho, largura, flutuação de elemento. Lógico que a gente não dá tempo, no tempo que a gente tem, de a gente formatar um HTML, um CSS, HTML aqui do zero, igual um site, tudo. Até porque demanda muitas aulas, então a ideia é de dar um overview em cima disso, é isso, se vocês curtirem, acharem interessante, vocês buscam conhecimento em cima disso.
Às vezes, não, não gosto de front, meu negócio é back. Então, assim, é o básico que você precisa saber para dar manutenção e segue o jogo para se reforçar no que você gosta mesmo. Bom, vamos iniciar o JavaScript, que é o mais importante até agora, né? O JavaScript, ele é o seguinte, ele é o cara que dá vida no nosso site. Por quê? Porque é o cara que faz interações, faz movimentos, faz submits de formulário, respostas na tela, redirecionamento. Então, só voltando aqui um outro ponto importante. A gente falou muito do CSS presente no HTML, mas eu posso fazer isso aqui, eu pegar todo o conteúdo, aí eu crio um arquivo com o nome de CSS, jogo todo o meu CSS aqui, volto no meu HTML, aí eu venho aqui, crio uma tag chamada link, href, href, estilo CSS, aí eu reforço aqui o type dela, type, não precisa, aqui é um complemento, text CSS, qual que é o nome certo aqui? Link tag CSS type text CSS. Um exemplo, tararara, type, media type. Link, display. Mas não dá exemplo do media type. Mas não precisa também, é igual o fechamento das tags que eu comentei. O navegador vai entender, mas é bom você reforçar dizendo qual que é o type dessa tag, né? No caso aqui, é bom colocar esse cara aqui, ó. E esse réu também, dizendo que é um style sheet. Aqui. Se você não pôr, vai funcionar do mesmo jeito. A gente precisa fechar esse cara também. A gente pode fechar, se não me engano, assim também. Vamos ver. Então, a gente acabou de fazer o quê? Tirou, continuou do mesmo jeito, né? A gente tirou todo o volume de informação que tinha no nosso HTML, como o nosso CSS ficou grande, ele acabou vindo para um arquivo. E aí, se você precisar criar outros estilos, aí você vai criar vários, está incluindo aqui milhões, milhões, milhões de referências de CSS. Lembrando que pode dar aquele probleminha de um sobrepor o outro por causa da herança de tag e tudo mais, então tem que ficar bem atento com relação a isso. Deixa eu cortar aqui. A mesma coisa também a gente faz para o JavaScript. O JavaScript, o ideal é você colocar ele no final da página. Ele começa com a tag script também. Quando você abre aqui o navegador, ele já entende que aqui dentro vai ter um script JavaScript. Ou você coloca ele dentro de um arquivo também. Então, já vamos pôr ele direto para poder não ter que ficar transportando ele para o outro lado depois. Mesma coisa, eu coloco um type, aí ele tem aqui também o text, JavaScript. Põe agora o src, eu já criei também um arquivinho pelado sem nada. Tá aqui. Então, quando vocês abrirem o site, vocês vão perceber que os scripts eles vão estar tudo no final do HTML, seja Analytics do Google, sei lá, Facebook, o que for, ou bibliotecas, vão estar a maioria sempre no final por conta da renderização. Então, o ideal é que todo o HTML seja renderizado primeiro, depois seja carregado o JS, até porque é tráfego de rede, né? Você está trazendo lá do servidor um JS seu de, sei lá, 35K para a máquina do cliente, vai ficar ali no cache do Chrome ali para ser utilizado localmente. Mas quanto menos informações trafegar na rede, melhor. Dá mais performance para o site. O JavaScript, agora que a gente tem o nosso primeiro contato com linguagem de programação. Por quê? Porque o JavaScript é uma linguagem de programação executada na máquina do cliente, né? Um client-side. E ele faz o quê? Ele aproveita os recursos da máquina do cliente, do navegador, e executa algumas operações de programação, seja operações matemáticas, operações de requisição, de funções, de cálculos. Então, qualquer coisa que você precisar fazer, o JavaScript dá suporte, né? Ainda mais agora com essa questão de APIs com Node,
E outras linguagens TypeScript que faz muitas operações também. Então, o JavaScript é um cara aí que o pessoal até brinca nos fóruns, né? É um monstrinho, mas quem domina se sai muito bem aí, principalmente na questão de front-end. Voltando à nossa primeira aula de programação, declarar uma variável no JavaScript, eu coloco var, leite, vamos colocar aqui vaso. Opa, tá errado isso aqui. Eu não estou fazendo um script aqui, estou fazendo um script aqui. Então, a gente declara que var, vaso é igual teste. Ah, não pode pôr ponto e vírgula? Pode, se não pôr, não vai acontecer nada também. Pôr ponto e vírgula. Quando eu faço isso, o que eu falei na aula anterior? Que o JavaScript é uma linguagem que oferece o seu controle de variáveis uma tipagem fraca. O que é uma tipagem fraca? Eu não preciso especificar qual o tipo daquela variável. Ela só vai saber qual tipo que ela é com base no conteúdo que eu jogar nela. Então, esse vaso, se eu jogar areia, ela vai ser um vaso do tipo areia. Se eu jogar água, ela vai ser um vaso tipo água. Assim funciona com o JavaScript. Eu acabei de declarar uma variável do tipo vaso e ela recebeu, entre aspas, ali um texto. Então, a partir desse momento, ela é tratada como um texto. Ah, se eu colocar um número ali, ela vai ser tratada como um número. Então, funciona mais ou menos desse jeito. Como que eu sei que isso funcionou? Eu posso usar uma funçãozinha básica do JavaScript e mandar cuspir essa informação na tela, através do meu alert. Alert, ele abre aquele pop-up comum que tem em alguns sites, que ele exibe alguma informação na tela. Da forma como que está agora, eu não tenho nenhuma condição no meu JavaScript, então quando eu renderizar meu HTML, ele já vai executar meu JavaScript. Ixi, deu ruim, hein? O que aconteceu? Vou voltar aqui. Ele está pegando o arquivo certo, tá? Deve ser esse até que deve ter colocado o nome errado aqui. Vou tirar isso aqui, por enquanto. Ah, é isso mesmo. Tinha escrito errado aquele cara lá. Então, ele foi e rodou meu JavaScript. Ah, eu consigo visualizar por aqui também, pelo inspecionador aqui do Chrome. Posso vir aqui, var vaso igual a teste alert vaso. Desculpa. E funciona do mesmo jeito. Por quê? Porque essa aba console do navegador, ele consegue interpretar um JavaScript e executá-lo. Muitas vezes a gente consegue debugar ou fazer alguma coisa pelo JavaScript através dessa aba aqui do navegador. Vamos voltar aqui. Bom, vamos lá. O JavaScript permite que você crie outros dois tipos de variáveis. Como assim outros dois tipos? Utilizando a instrução var, que eu estou declarando uma variável, sei lá qual tipo que é, ela funciona no contexto global, ou seja, ela funciona em todo o meu JavaScript, ou seja, daqui para baixo. Então, se eu declarei uma variável, tudo que tiver aqui para baixo eu consigo enxergar ela, dentro de função, fora de função, outro JavaScript. Se eu uso let, eu restringo a minha variável dentro de algum contexto, ou seja, dentro de uma function, por exemplo. Então, se eu quero que essa variável fique só dentro da minha function, eu uso let. Por quê? Porque aí quem está de fora não consegue ver ela. Eu posso usar também o const. O que é o const? É um tipo de variável que eu não consigo alterar o seu valor. Então, uma vez que eu coloquei que meu vaso recebe teste, nunca mais eu vou conseguir trocar o valor dele para outra coisa a não ser teste. Então, ele acaba que ele chumba essa informação e não deixa ninguém alterar. Isso é bom para quando você declara, por exemplo, no seu JavaScript, informações que você vai usar na aplicação inteira, por exemplo, URL. A URL, uma URL qualquer lá, da .google.com.br. Essa informação nunca vai se alterar, porque é uma alteração de configuração. Então, você coloca ela como const, porque aí se algum maluco tentar alterar ela lá para baixo, não vai conseguir. Dentro da minha function, eu vou usar o let. Beleza, porque ela vai nascer ali e vai morrer ali mesmo. Não tem necessidade de eu ficar utilizando ela para fora do meu JavaScript.
E eu posso também, tipo, atribuir qualquer valor aqui. Mesma coisa do var. O que eu estou mudando é a questão da visibilidade. Aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, 1 e aqui 2. E aí eu venho aqui e dou 2 alert aqui. Tem que mudar o nome aqui, né? Vaso 1. O vaso e o vaso 1. 2 e 1. Ah, mas eu quero vaso 1 mais vaso 2. Um cálculo. Na verdade não é 2, né? Aqui é 1. Vaso 1 mais vaso 2. Então eu tenho que exibir 3, que é a soma de 2 mais 1. Ah, mas eu quero que o meu 1 seja um texto. Agora ferrou, hein? O que vai acontecer? Ele vai concatenar. Então ele não vai fazer cálculo, ele vai pegar o meu número, no caso é o 2, e vai concatenar com a informação de texto, que é o número 1. Então vocês têm que ficar muito atento quanto a isso, que isso dá muito BO na aplicação. Às vezes você pega um código muito grande, e como é uma variável não tipada, você não sabe que informação que está vindo ali. Então, às vezes você vai fazer uma operação, achando que vai fazer uma conta, mas na verdade está fazendo uma concatenação. A partir do momento que eu tenho uma informação de texto entre o sinal de mais, que ele, em teoria, na matemática, ele soma, se eu tiver uma informação de texto, o JavaScript entende que eu estou concatenando, ou seja, estou juntando esses dois textos. Bom, na mesma forma que a gente tem também no CSS, a gente tem também o comentário no CSS, no JavaScript. Eu posso comentar uma única linha utilizando barra barra, ou eu posso comentar várias linhas utilizando. Aqui ele veio com barra barra, mas a gente encurta aqui, ó. Você pode utilizar asterisco. Opa, aqui não. Aqui, asterisco barra. Então, da mesma forma que eu não quero apagar esse código, eu quero deixar aqui um comentário para utilizar depois, ou às vezes eu quero documentar mesmo esse bloco de código. Então eu venho aqui e falo assim, esse código exibe uma mensagem na tela. Quem for dar manutenção nesse código depois vai te agradecer pro resto da vida. Falou, graças a Deus, alguém documentou o que significa essa variável. E isso usa bastante function também dentro de JavaScript. E às vezes tem um bloco muito grande, tipo, putz, isso aqui tá tudo dando pau. Aí você vai lá, ou você usa o atalho, né, dentro do Visual Studio Code, o Ctrl+KC, ou você usa o barra asterisco, e aí você vai onde, que é o final do seu comentário, barra, asterisco contra barra, né? Isso você comenta o seu código. Bom, aí um pouco dos operadores, a gente já falou aqui do mais, né, que é a da matemática, para somar, mas a gente também tem o menos, né, que é para subtrair. Então, eu tenho um menos o outro, 2 menos 1 vai dar 1. A gente também tem multiplicação. Isso tudo tem naquele pseudocódigo que a gente brincou lá no Portugal. Então, assim, a gente só está traduzindo para uma linguagem agora de script. Comparação, então, assim, estou dizendo se essa informação é igual a essa. A gente usa dois iguais. Por quê? Porque se a gente usa um igual, a gente está atribuindo um valor. Então, eu estou dizendo que o 2 vai ser colocado dentro do vaso. Quando a gente usa dois iguais, a gente está comparando. Então, estou perguntando ali se o vaso é igual ao vaso 1. E a minha resposta é sim ou não, que é uma estrutura booleana. Nesse caso, é falso. Ah, se eu colocar aqui 2, aí vai ser igual. Então, ele vai, bom, retornar true. Ah, agora eu quero negação. A negação é composta por exclamação igual. Ou seja, o vaso é diferente de vaso 1, ele vai dar falso, porque ele é igual. Ah, mas eu não quero que exibe falso, eu quero que exibe sim ou não. Perfeito. Aí a gente tem que agora usar uma outra estrutura chamada estrutura condicional, que a gente também viu no pseudocódigo, que é o if. Então eu verifico se vaso é igual ao vaso 1, aí eu abro aqui um colchetinho, aí eu fecho, tem que estar sempre dentro de colchetes, início e fim. E aí eu vou escrever manualmente aqui, se for igual, eu escrevo sim. Então eu estou fazendo a estrutura condicional, que vaso é igual a vaso 1, se for igual, eu escrevo sim. Escreveu sim.
Aí eu mudo o valor aqui para 1. Aí o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque eu não coloquei a estrutura que rebate essa estrutura condicional. Ou seja, eu posso vir aqui agora e colocar um else. O que seria o else? É o complemento da estrutura condicional. Se eu estou indo por uma estrada e ela está com buraco, o que eu vou fazer? Eu vou para outra estrada. Então, o else funciona da mesma forma. Se o vaso for igual ao outro, beleza. Se não, faço o quê? Se não, alert. Não. Lembrando dos pontos e vírgula, se eu colocar e se não colocar, vai funcionar do mesmo jeito. Então, agora ele escreveu não. Ah, lembra lá que eu comentei do caractere? Ó, deu uma merdinha aqui, ó. Na aula anterior. Vou colocar aqui sem um acento. Aqui. Vamos voltar aqui para o nosso... Ixi, abriu o cara errado aqui. Cadê? Beleza. Ixi, agora ficou mais feio ainda, hein? Agora eu não lembro como que é a renderização de HTML Code no JavaScript. Vamos deixar assim por enquanto, depois eu tento lembrar o que era. Vamos forçar aqui, como a gente fez outra vez. HTML, lang, né? Lang, pt, br. Vamos ver se assim ele já entende. Opa, vou botar o tio lá. Ok. Também não. Vamos... Meta... Deixa eu ver, meta tag... Tag... Language. Vamos ver se isso aqui vai ajudar a forçar a linguagem. PT. PTBR também. Ixi, não ajudou não. Isso aqui então eu vou pesquisar depois, eu mando no grupo lá para saber como que ajuda nessa formatação aqui do JavaScript. Para a gente não tomar muito tempo aqui. Bom, voltamos aqui então no nosso JavaScript. A gente fez o if, o else, beleza. O alert a gente aprendeu. A gente vai trocar aqui agora. Às vezes eu quero receber uma informação para controle do desenvolvedor no site, está tudo bem. Então eu vou trocar aqui meu alert por console.log. Isso acontece bastante. Às vezes você quer colocar um easter egg no seu site só para saber se o que você fez está dando certo a nível de JavaScript. Aí você coloca um console.log e essa informação vem para cá, ó. Não vai mais no alert, ela vem para cá e você dá um F12, opa, não, o que eu fiz deu certo. Aí eu venho aqui, coloco 2 de novo aqui. Sim, beleza. E da mesma forma eu posso comparar texto também. João. Console.log. E agora a gente vai criar uma function, porque isso aqui ficou meio grande para ficar no JavaScript solto, né? Então eu vou vir aqui agora, criar uma function. Function funciona como um procedimento armazenado, que tem no pseudocódigo também. A gente agrupa um trecho de código, renomeia ele, a gente consegue chamar esse trecho de código em outros códigos. Function test, não passa nenhum parâmetro, abre o colchete e fecha no final do código. Se eu apertar aqui agora, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não tem ninguém chamando minha function. Mas se eu vir aqui e colocar logo embaixo aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando. Mas o ideal é você colocar depois da criação da function. Por quê? Porque como ele executa de forma sequencial, ele vai rodar melhor dessa forma. Se colocar assim também, ele vai achar, mas
Vai dar um trabalho porque ele vai ter que vasculhar para cima. Não funcionou, por quê? Vamos entender. Teste, tá aqui, function. Ah, funcionou sim, é log, não é alert. Vou colocar aqui para alert para ficar mais fácil de não bater biela. Perfeito, ok. Funcionou. Da mesma forma, eu posso chamar minha function aqui também e testar ela. Eu posso passar parâmetro também. Ah, minha function recebe parâmetro? Recebe idade. E agora minha validação vai ser o seguinte. Idade maior que 17. Ou posso colocar maior igual a 18. Aí eu escrevo que D maior. Se não, D menor. E eu coloco a idade aqui. 15. De menor. Ah, vem aqui. Teste. Vamos por 19. De maior. Então dá para a gente brincar bastante com relação à function dessa forma. A function é um cara bem legal. A gente cria bastante em todo o contexto JavaScript. E a gente consegue também fazer umas brincadeirinhas com acionamento de botões. Então agora eu vou voltar aqui no meu JavaScript. Vou criar um botão aqui em qualquer lugar. Vou criar um botão aqui. Button. Vai ser type button. E ele vai ser um botão chamado botão. E vai ter, eu posso fazer, como a gente está trabalhando com HTML puro, eu vou colocar evento mesmo. Um clique teste. Vou colocar teste 2. Então, fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Criei um tipo botão. Eu estou dizendo que esse tipo, essa tag button é do tipo botão. Por que eu estou colocando duas vezes? Porque ela pode ser do tipo submit. Submit é para quando eu tenho um formulário. Aí quando eu preencho todos os dados e aperto esse botão, ele automaticamente entende que eu tenho que pegar esses dados e mandar ele para algum lugar. Aí dá aquele refresh na página e tal. Então, volto para button. OnClick é um evento de clique, é um atributo que indica uma ação no botão. E aqui eu estou passando qual que é a minha function que ele vai chamar. Teste 2. Agora eu vou criar uma function que chama teste 2. Cadê? Botão alert. Acionamento do botão. Vamos rodar para ver o que aconteceu. Tirar esse aqui. Agora tem um botão, quando eu apertar... Ixi, não aconteceu nada, hein? Vamos voltar para o inspecionador aqui, ver o que aconteceu. Deu um erro, o teste 2 não está definido. Vamos voltar, por que ele falou isso? Realmente não está definido. Por quê? Porque não existe nenhuma função chamada teste 2. Ao vivo é assim mesmo, hein? Teste 2. Cliquei, opa, acionamento do botão. E com isso você consegue viajar na maionese agora, tipo, interagindo com os elementos. Você pode usar... Quando vocês forem trabalhar os atributos de eventos do HTML, por exemplo, vamos lá, eventos tag HTML. A gente tem um change, um click, um não sei lá o que, então tem tipo, uma porção de eventos para a gente trabalhar. Vamos ver aqui. A questão do Doom aqui, que o Fernando perguntou na aula anterior, eu posso capturar um elemento no HTML e com base nesse elemento eu posso fazer via JavaScript a introdução do atributo onClick direto no JavaScript. Então, ao invés de eu colocar igual eu coloquei ele direto no HTML, esse onClick, eu posso deixar ele vazio. Aí eu venho aqui no meu JavaScript, eu faço igual o cara fez aqui, ó, pego um button, vem aqui embaixo. Aí eu tenho que, como só tem um button na tela, então não tem problema, aqui ele só vai pegar ele. Se eu tivesse dois buttons, aí eu tinha que mudar a forma de busca aqui do meu Doom para get element by alguma coisa, get element by tag ou algum outro comando. E aqui eu coloco o meu evento. No caso, um clique, eu vou colocar o meu text 2. Vamos ver se vai funcionar.
Ó, funcionou. Então, para quem não viu a aula anterior, esse DOM é o documento object, não sei lá o que, não lembro o que, que era o significado, mas ele é uma forma nativa de você consultar os elementos via JavaScript no HTML. Muitas das libs de JS se baseiam em cima dele para poder trabalhar com a manipulação dos elementos. E vocês viram que aqui a gente consegue capturar um elemento na tela e introduzir um evento nele. Eu posso introduzir também atributo em tempo de execução. Então, por exemplo, é que muita coisa a gente vai achar mais fácil e prático com a biblioteca, por exemplo, jQuery. E se for pôr na mão aqui, aumenta muito a linha de comando. Vamos fazer um outro teste aqui, antes de eu entrar num outro tópico aqui rapidinho. Então, a gente está vendo function, a gente viu o evento HTML aqui, do onClick. Vou voltar aqui, deixa eu ver, cadê? A gente anula esse cara aqui, o comentário, Ctrl+KC. E a gente também consegue fazer, deixa eu ver aqui, esse cara não vai dar para falar agora. Function tem também, um outro item que eu vi interessante, que é os eventos. O mouse over, on key press. O change ele é usado bastante no seletor. O que seria o seletor? O seletor é um combo box. É um outro elemento também. A gente pode, talvez, durante quando a gente entrar em .NET, trabalhar com, não sei ainda que a gente vai falar com Code MVC, ou com Razor Page, ou com Blazor, a gente vai ver bastante formulário. Então, nem estou entrando em detalhes de formulário agora por conta disso. Então, vai ser repetitivo. Mas, por exemplo, a gente tem a tag de formulário select, onde a gente tem aqui o nosso option teste. Então, vocês vão ver bastante o evento onChange nessa tag. Por quê? Porque ela não funciona com clique. Quando eu clico nela, eu não estou selecionando o item. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que abra as opções para depois eu selecionar qual que eu quero. Então, ela funciona com change. Deixa eu colocar aqui, teste 3. Teste 3. Teste 3, eu venho aqui no meu, cadê? HTML, JS, eu coloco um teste 3 aqui. Seletor. Bom, change, tal, tá certo aqui. Bom, coloquei um seletor. Se eu colocasse um clique, ele não ia fazer nada. Por quê? Porque o meu clique ele está habilitando as opções. Aí, quando eu seleciono uma opção, ele dispara qual que eu quero. No caso aqui, ele não foi, deu ruim. O que aconteceu? Teste 3. Teste 3. Opa. Teste 2, teste 3. Olha, vai funcionar aqui o change. Vamos ver o que está errado aqui no change. OnChange my function. JavaScript, OnChange, teste 3. Tá certo. Ah, agora foi. Eu não tive que foi, não, alguma frescura. Mas aí um outro ponto legal é a passagem de parâmetro do JavaScript. Eu consigo fazer isso daqui também, ó. Value 1, value 2. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que quando eu acionar o meu change, eu estou passando com parâmetro o próprio elemento. O que eu faço com relação a isso? Isso é bastante usado, por quê? Porque eu preciso capturar qual foi o elemento que eu selecionei.
Aí eu posso fazer dessa forma, através do this, que aí eu passo o próprio elemento e lá eu identifico quem que eu escolhi, ou de outra forma. Fazendo dessa forma, a gente coloca aqui, por exemplo, o obj, e aí, quer ver? Vamos ver como que pega em Doom, porque a gente não está trabalhando com jQuery aqui. Get selected option Doom JavaScript. Ah lá, tem meu cara, tal, selecionado. Get element by ID. Só que eu não vou usar esse cara, não. Vou deixar esse cara ali como comentário, mas eu não vou usar ele, não, por enquanto. Esse aqui eu estou pegando sem passar como parâmetro. Mas eu quero ver como que eu pego como parâmetro. Options. Assim não vai. Será que vai? Vamos ver. Vamos fazer um teste assim. Alert. Não, deu erro. Aqui a gente já... Apesar que deu erro, porque eu escrevi alert errado, né? Alert. Perfeito, vamos lá, novamente. Olha, funcionou, hein? Funcionou. Vamos ver aqui agora, corrigir algumas coisas. Eu tiro aqui o seletor. Vamos ver se funcionou mesmo. Aqui, conteúdo 1, conteúdo 2. Então, como eu estou passando ele como parâmetro, eu consigo acessar direto o meu options e eu nem preciso usar o Doom aqui para capturar o elemento. Como eu estou passando ele mesmo, eu já consigo passar. Como ele é uma lista, ele é tratado como um array de posições, então tem várias posições dentro do meu options e eu estou acessando a minha posição cujo o meu index foi selecionado. Qual que é o meu index que foi selecionado? Foi o 0 ou foi o 1, porque o índice começa de 0. E o value que é o correspondente ao atributo value desse select. Então, tem o select, o atributo de evento, o options, o atributo de value. Vamos salvar aqui para poder fazer o teste novamente. O elemento 2 e o elemento 1. Muito bom. Agora a gente vai fazer de uma outra forma. Eu vou tirar aqui o does. Vem aqui no JavaScript, tira a letra E. Comento. Eu vou tentar capturar agora através do Doom aqui. Get element by ID. Nosso cara não tem ID, vai ter ID agora. ID, opa. Combo. Volto para cá. Opa, para cá ainda não. Volto para cá, combo, beleza, vem aqui no JavaScript, e aí eu coloco aqui combo, porque eu estou pegando o elemento pelo nome. E aí, com o E, eu vou fazer um alert aqui, para exibir qual foi o valor selecionado. Será que vai funcionar? Vamos ver. Ixi, deu ruim, hein? De novo, escrevi a palavra alert errada. Opa. Conteúdo selecionado e conteúdo selecionado. Então, JavaScript, igual eu comentei, tem muita coisa, muito conteúdo. A ideia, a princípio, a gente vai trabalhar com JavaScript durante o treinamento, mas agora com uma abordagem mais de back-end. Mas a gente vai ter interações porque a gente vai usar Submit, né, para chamar APIs e tudo mais. Mas a ideia era mostrar mesmo os principais elementos que a gente vai trabalhar com maior frequência. E você pode, como você viu, capturar
todo o elemento de várias formas possíveis. A gente através de eventos direto na tag ou no input, ou a gente pegando através de Doom ou de outra biblioteca de jQuery. Se fosse jQuery, por exemplo, aqui, ia ser muito mais fácil. Eu ia fazer isso aqui, A igual. Aí eu coloco aqui um cifrão, aí eu ponho aqui combo.val. Com isso eu pego o valor também. A gente pegou aqui com o Doom, né, o documento, e através do próprio elemento passado como parâmetro na nossa function. Por exemplo, se eu quisesse fazer aquele esquema da variável let a igual a teste. Se eu tentar acessar o let aqui de fora, não vai funcionar. Por quê? Porque o let está dentro do contexto dessa function aqui. Ela não vai ser exposta para fora. Aí deu erro, tá vendo? A não está definida. Por que não está definida? Porque eu estou usando o let. O let é só aqui dentro. E assim, que nem a gente, eu fiquei explorando às vezes o Google algumas vezes, é porque não dá para realmente você saber tudo de cor. Você realmente, o que você precisa saber? Como buscar informação? Ah, eu preciso de um evento para fazer tal coisa. Como que eu faço isso? Aí você vai no Google e vai lá, putz, get, sempre usando uma abordagem em inglês, mas que tem mais conteúdo. Get element by ID, get element from form, show text in console, não sei o que. Então, tudo que você procurar, você vai encontrar. E além que se você gostar de trabalhar com JavaScript ou CSS, tem muito conteúdo na internet falando sobre as tags, as formas de usar. Assim, explorar mesmo todo o dicionário, né, desses caras para ficar craque. Agora, JavaScript é linguagem de programação, então, assim, é vivência. Então, com o tempo, você vai pegando as manhas, os macetes, principalmente se você for trabalhar em cima de uma biblioteca, é totalmente diferente a forma de você tratar o HTML com o JavaScript. Então, principalmente Angular, ele trata de uma forma que você não coloca o evento para você acionar e chamar alguma outra coisa. É tudo com base em como se fosse listener. Então eu fico lá com o meu JavaScript tipo, esperando que alguém faça alguma coisa para disparar uma outra ação. E para fechar esse assunto, eu só queria abordar um ponto bem bacana que é muito comum usar também, bastante empresas têm utilizado, que é essa área de application dentro do nosso navegador. Por quê? Porque hoje a gente cada vez mais armazena informação na máquina do cliente para equilibrar o processamento do nosso site. Ou seja, vamos deixar um pouco a máquina do cara trabalhar, porque meu site é mais rápido. Ou armazenar informação local que vai ser usada com frequência para evitar de ficar consultando informação no banco de dados através de API. Então, com isso, de uns tempos para cá, acho que cerca de poucos anos, os navegadores começaram a vir com esse cara aqui, o tal do storage. Então a gente tem o local storage, o session storage, IndexDB e além dos cookies que já é desde as primeiras versões aí do navegador. Todos eles são utilizados para armazenar informação local. Só que cada uma tem sua abordagem para você trabalhar. Por exemplo, cookie é utilizado mais para sessão. Então, assim, logo, a maioria das ferramentas de back-end hoje usam bibliotecas prontas para criar sessões em cookie, criptografados, é claro, para você garantir a navegação ali enquanto você estiver logado. Agora, tem muitos lugares que usam informações de local storage ou session storage ou o próprio IndexDB para armazenar fluxos de trabalho dentro de um site. E às vezes não é só um site, um portfólio, é um site sistemático foi boa, de sistema, né? Então você tem lá uma clínica online, não sei, um e-commerce. Então você tem algumas informações que você usa esses storage, né? Para poder trabalhar, deixar mais performante o seu site. Então ali você armazena, por exemplo, vamos falar aí de clínica, você armazena
sei lá, a lista de aniversariantes do dia do seu site. Primeira vez que carrega o site, carrega ali no local storage. Então, evita de toda vez que o cara logar e dar refresh na página, ficar ali buscando no banco. Então, ali o sistema já vai exibir no dashboard os aniversariantes do dia. E ali, tipo, não precisa vai ficar custando no banco. Tá no local store, tá local, tá no cliente, tá no Chrome, tipo, já é uma consulta instantânea. E isso é bastante utilizado. Muitas bibliotecas se esbarram, se apoiam em cima disso. Eu estou com um conteúdo que eu já preparei para o meu canal lá, que é com relação à segurança. Eu vou falar bastante disso aí. Com o cuidado que se deve tomar com a informação que é armazenada nesses caras. Por quê? Porque como é uma informação local na máquina do cliente, existe, se o cara não sabe navegar direito, ele pode, sei lá, alguma coisa está lá no navegador, no Windows dele, que fica lendo essas informações aí do navegador, e aí ele acaba pegando algum dado sensível ali e pode usar para algum ataque ou alguma captura de informação ali do cliente. Então, é bem bacana de utilizar, bem rápido, mas tem todos os seus cuidados. Bom, o conteúdo deu uma agilizada no final, mas eu acho que deu para poder passar todos os tópicos que eu tinha notado aqui no meu roteirinho. A ideia é que na próxima aula a gente já entre com uma questão de back-end, então o back-end acaba que a gente passa por HTML, CSS, JavaScript também, então não fique com aquela sensação de, putz, foi bem rápido, foi meio pouco de JavaScript ou meio pouco de CSS, mas a gente vai trabalhar também nas outras aulas. E também tem o chat, né, do WhatsApp, para também tirar todas as dúvidas, aproveitem esse processo de mentoria até o final do treinamento. E é isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, esse é o momento. E eu agradeço a disponibilidade e participação de todo mundo aí. Espero que tenham conseguido assimilar aí, apesar de pouco conteúdo, mas é essencial aí para o trabalho. Por mim tá tranquilo, sem dúvida. Beleza. Então é isso, pessoal. Do mesmo procedimento que eu fiz nas outras aulas, eu vou renderizar aqui, fazer a edição, disponibilizar no canal para quem quiser assistir novamente ou pegou o bonde andando. E estou aberto a dúvidas também no WhatsApp. A gente pode falar também de outros assuntos que não foram abordados nas outras aulas. Putz, às vezes se lembra de alguma coisa, nossa, não falou de, sei lá, de array no JavaScript. Tem como você falar na próxima aula? Claro, tipo, eu introduzo no meu roteiro aqui para não ficar realmente nada para trás aí. É que nem eu comentei, eu não sei tudo de cabeça, mas eu sei como buscar e como trabalhar com praticamente todas as tags e funções que tem aí dentro desse contexto que eu dei aula. Beleza? Fechou então, Beleza. pessoal. Valeu mais uma vez, muito obrigado. Bom descanso para todo mundo aí. Abraço, até mais. Valeu, Rodolfo. Falou, abraço. Valeu, obrigado, boa noite.